Oi, abençoados! No dia de hoje nós vamos estar fazendo a leitura do livro de Jó, começando ali pelo capítulo 1 e indo até o capítulo 5, tá? Hoje vai ser um pouquinho diferente dos vídeos anteriores. Eu achei interessante fazer a leitura mesmo da Bíblia em si, né, e não só o resumo, mas eu também vou fazer o resumo no final. E espero que vocês gostem do vídeo. Eu acho importante essa parte, ler mesmo a Bíblia e não só fazer o resumo, porque cada versículo conta uma coisa importante. Então eu não conseguiria resumir para vocês de uma forma que vocês realmente pegassem o contexto geral, sabe? Então eu achei interessante, por isso que vai ser um vídeo mais curtinho, né? Vão ser poucos capítulos, de 1 a 5 apenas, porém, para a gente mesmo mergulhar nesse livro, né, e ter uma melhor compreensão. Lembrando que isso é um estudo que eu estou fazendo, tá? Se vocês também tiverem coisas que vocês queiram acrescentar no estudo que vocês estão fazendo também, vocês podem deixar nos comentários. Se gostarem, curtam, né? Compartilhe para a pessoa também que às vezes quer ler a Bíblia, mas às vezes não tem tempo ou por algum outro motivo. E às vezes, né, assim falando, fica mais fácil da pessoa colocar um fone e poder ter um melhor entendimento, né? E é isso, vamos pro vídeo. Começando lá em Jó, no capítulo 1, ele começa a explicar a história de Jó. Então vamos lá. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era uma prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença de Deus e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. O homem é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com outra notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu que escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu que escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, e de repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu que escapei para lhe contar. Então Jó se levantou
e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome de Deus. E em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Olha que passagem mais linda, né? Que capítulo mais lindo. Mesmo Deus tendo deixado, né? Permitido que Satanás provasse ele, né? Que ele fosse provado, né? Perdeu tudo e tal, para mostrar a verdadeira fé dele. E mesmo assim, ele mostrou que a fé dele era verdadeira, que não dependia só das coisas que ele tinha, né? Então, ele sofreu, mas ele permaneceu firme sem blasfemar ali contra Deus. Então, uma passagem bem linda que mostra, né, a verdadeira fé de Jó. Agora, já no capítulo 2, vem a segunda provação de Jó. Certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: Estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: Pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o havia atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos consolá-los e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram, choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Então, os amigos dele, né, sabendo do que tinha acontecido, foram lá e, né, foram tentar consolar o amigo dele, que é Jó. E agora vem o capítulo 3. Então, aqui no capítulo 3, vem o primeiro discurso de Jó. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse ele: Apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus, lá do alto, o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra, e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano e nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja esse dia, desprovido de toda alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas e espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia por não fechar o ventre da minha mãe e por permitir que eu nascesse para presenciar todo esse sofrimento. Porque eu não nasci morto, porque eu não morri ao sair do ventre, porque me deixaram no colo da minha mãe, porque ela me amamentou no seio. Se eu tivesse morrido ao nascer,
agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Descansaria como os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre do seu senhor. Por que não conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte, e ela não vem. Cavam à procura dela mais do que de tesouros ocultos. Encham-se de alegria quando enfim morrem, e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Então, aqui no capítulo 3, ele não amaldiçoa Deus, né? Mas ele amaldiçoa o dia do nascimento dele, desejando que ele nunca tivesse nascido, porque ele já não vê sentido, né, no sofrimento, porque ele perdeu tudo e ele deseja morrer. E aí agora vem o capítulo 4. Então Elifaz respondeu a Jó: Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima? Quando é atingido por ela, entra em pânico? Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem, acaso os inocentes morrem quando os justos foram destruídos? Pelo que tem observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Um sopro de Deus os destrói, desaparecem como uma rajada de sua ira. O leão ruge e seus filhotes rosnam, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Essa verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite, numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. O espírito passou diante do meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante dos meus olhos, e no silêncio ouvi uma voz dizer: Pode algum mortal ser inocente perante a Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígios. As cordas de sua tenda são arrancadas e as tendas desabam. E na ignorância morrem. Então, aqui, esse amigo de Jó acha, né, tá falando com ele, que o que o Jó tá passando, na verdade, é uma correção, né, de Deus por ele ter feito algo errado, como se fosse um castigo, né, por ele ter cometido algum pecado. Mas ele não sabe, né? Na verdade, Jó não tá sofrendo por ele ter cometido algum pecado, mas sim porque Deus colocou ele numa prova espiritual, né? Para ver se realmente ele temia Deus, se ele confiava em Deus, ou se ele só o adorava pelas coisas que Deus tinha dado para ele, entendeu? E no capítulo 5 ele continua falando, né? Esse amigo de Jó. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas a desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegidos por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza.
Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria a minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis, dá chuva à terra e água aos campos. Exalta os humildes e protege os que sofrem. Frustra os planos dos maliciosos para que as obras de suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Ele bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Irá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro ao contar seus bens e de nada achará falta. Terá muitos filhos, tanto os descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. Então aqui ele dá o conselho para Jó, né, que entregue sua causa para Deus e descanse, porque Deus, ele acha que Jó está passando por uma correção de Deus, né? Então ele fala que Deus bate, mas cura. Deus fere, mas enfaixa, né, as feridas. Então, assim, ele acha que ele está passando por essa provação, por uma correção, mas que Deus é justo e vai fazer as coisas certas, né? E ele não sabe que, na verdade, Deus não está corrigindo ele. Mas isso também não é uma mentira, né? Que Deus vai sempre fazer a coisa certa. Então, nunca vai abandonar aquele que é fiel a ele. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Se vocês gostarem, curtam. Comentem aí embaixo o que vocês também entendem desse livro, dessa leitura, e o que vocês querem ver. E é isso. Bons estudos para vocês. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho para seguirmos juntos nessa jornada pelo conhecimento da palavra. Compartilhe comigo também a sua visão sobre o estudo, pois é sempre bom trocarmos informações.